dia especial para nós. A ceia não é algo alternativo, mas é algo que o cristão ele deve participar ativamente todos os meses. Até porque na igreja, ou nos primeiros tempos da igreja, né, lá no primeiro, segundo século, terceiro século, enfim, a igreja participava da ceia semanalmente. E depois que a igreja ela se tornou eita, palavra difícil, se tornou uma organização, né, instituída como pessoa jurídica e etc., ela se organizou a participar mensalmente. Mas o cristão ele não deve, a não ser por motivo de força maior, problema de saúde, trabalho, se está trabalhando oficialmente ou coisa parecida, ele não deve, sob hipótese alguma, deixar de participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. A ceia para nós, irmãos, é algo muito sério. Não é como em algumas igrejas neopentecostais. E deixa eu explicar para vocês. Algumas igrejas, eles dão títulos comerciais à ceia. A ceia disso, a ceia daquilo. Não, a ceia ela é do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Não tem ceia para purificar pecado, não tem ceia de avivamento, não tem. Ceia é ceia. Vocês estão entendendo, queridos? Ceia é ceia, é a ceia do Senhor. Não é da igreja, não é do pastor, é a ceia do Senhor. Então, quando você prioriza a ceia, você está honrando o Senhor e também está honrando a comunidade, né? O corpo local da igreja do Senhor. Eu tenho uma palavra, com certeza, que vai falar muito ao seu coração nesta noite. Eu tenho certeza que há pessoas aqui nesta noite que realmente estão precisando desta palavra. Eu acho que foi sexta-feira, irmãos. Me ajude aí se eu estiver equivocado. Ou foi ontem que chegamos ao patamar de 100 mil mortos, né? Então, quantas pessoas queridas, desejadas, amadas, foram embora por causa dessa praga. E a minha palavra é: não se descuidem, não pensem, né, pela flexibilidade do governo, a praga não cessou, não foi embora, e eu acredito que só vai ter um controle maior quando realmente aparecer a vacina. Então, não subestime, não brinque com esse vírus do inferno. Então, não vamos viver sobre a égide do medo, do pavor, da paura, né? Alguns não conseguem, como se diz aí no jargão popular, segurar a onda, porque aí já é um problema patológico, né? Mas você que está gozando das suas faculdades mentais, então também não se deve permitir ser dominado pelo medo. Não. O medo vai atrair, de uma forma ou de outra, vai atrair isso para você. Continue a sua vida no seu dia a dia, mas com coerência, com cuidado, com todas as precauções possíveis. Então se prepare, abra a sua Bíblia no Evangelho de João 16, verso 33. Que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos, irmãos. A couraça do cara, que é aquela proteção que guarda aqui essa região peitoral. Então, olha o tamanho desse sujeito. Nas pernas usava caneleiras de bronze, tinha um dardo de bronze pendurado nas costas, a haste de sua lança era parecida com a lançadeira de tecelão, e a sua ponta de ferro
pesava 7,2 quilos, e o escudeiro ia à frente. Aí aqui no verso 8 diz, e ele gritou, e aí ele começou a esbravejar e amedrontar o profeta. Aliás, o exército de Israel. Você quer ver um outro exemplo também de como as palavras, ela tem poder destrutivo? Você vai ver lá os espias, né, aqueles 10 camaradas que foram ver a terra prometida com Josué e Caleb, totalizando 12, lá em Números capítulo 14. Os caras voltaram dando um bom relatório da terra, mas no final do relatório eles disseram, é impossível nós chegarmos lá. Lá tem gigantes, e nós diante deles somos igual a gafanhotos. Nós somos como gafanhotos. É assim que você ouve alguém. Por isso que tem coisas na sua vida pessoal, particular, não é superstição, irmãos, é proteger as suas emoções. Vocês estão entendendo? Não é superstição. Porque às vezes você vai contar com tanta alegria, né, algum projeto seu, alguma coisa sua para alguém, aí você encontra um desanimado da vida e diz, porque não deu certo para ele, então ele vai dizer que não deu certo para você. Ele vai começar a te desestimular, te desencorajar. Então, foi o que esses 10 espias fizeram. Diz, olha, esqueça. Eles esqueceram das promessas de Deus. Esqueça, não tem como nós chegarmos lá. Palavras, poder da comunicação, nós temos que ter muito cuidado com isso. O que é que produz o desânimo? Em segundo lugar, a maneira como encaramos as adversidades da vida. O que é que produz o desânimo? A maneira como nós encaramos, como nós olhamos, como nós vemos a vida. Tem pessoas que parece que sofrem de uma doença crônica de desânimo. Ela está sempre falando, pensando e se comportando negativamente o tempo todo. Quando as coisas apertam, ela não procura ver o lado bom. A pessoa cheia de ânimo, ela sempre procura ver o lado bom em meio às dificuldades. Essa é a arte de viver. Não importa o quanto as águas estejam turvas, o quanto os céus estejam escuros, principalmente para você que crê em Deus, que está em Cristo, sempre vai ter uma saída, irmãos. Sempre vai ter. Eu costumo sempre dizer, Deus não é barbeiro. Se Ele está no controle da sua vida, Ele está te conduzindo para um final feliz. Às vezes eu, lá no grupo, seja no grupo da igreja, seja lá no grupo da oração, enfim, algumas coisas estão acontecendo, alguns irmãos dizem, Deus está no controle, Deus está no controle, Deus está no controle. Às vezes eu dou risada comigo mesmo. Eu digo, será que essas pessoas acreditam realmente que Deus está no controle? Entende? Às vezes nós nos acostumamos com palavras de chavões, entendem? Com palavras de efeitos. Mas acreditamos mesmo no que nós falamos? Essa é a questão. Entende? Nós acreditamos mesmo que Deus está no controle da coisa? Então veja lá em Provérbios 24:10. O que produz o desânimo? Poder da comunicação negativa. Em segundo lugar, a maneira como nós encaramos as adversidades da vida. O que está escrito lá em Provérbios 24:10? Se te mostrares frouxo, ou seja, desanimado, aonde? Na angústia, na tribulação, a tua força será o quê? Pequena. Como
Como você vai se robustecer? Presta atenção. Psicologicamente, emocionalmente, eu não estou falando nem de espiritual. Como você vai amadurecer emocionalmente se diante das adversidades você está sempre, fraquejando? Dê uma oportunidade a você mesmo de descobrir o poder que há dentro de você. E isso só vai acontecer quando você começar a encarar as adversidades da vida de uma outra maneira. Então, o que produz o desânimo? A maneira como encaramos as adversidades da vida. Em terceiro lugar, o que produz o desânimo? As terríveis lutas da vida. Existem situações que realmente vêm para nos destruir, irmãos. Todos nós passamos por essa situação de desânimo. Todos nós, em algum momento, chegamos a arrefecer, a esfriar, a desanimar. Mas nós não podemos nos deter, ficar parados nessa situação. Nós temos a graça de Deus agindo em nós para reverter esta crise, irmãos. Nós não podemos ficar naquela modinha ou música do Zeca Pagodinho, Deixa a vida me levar, a vida o quê? Todo mundo conhece. Maravilha. Ó, a pastora me queimando aqui, Entende? Então a gente não pode se deixar. Não pode, irmão, não pode aceitar isso. Todos nós estamos propensos a nos desesperar. É natural. A ficar com medo. Todos nós estamos propensos a entrar por um certo período de desânimo. Isso aconteceu com Paulo. Veja lá em 2 Coríntios 1, verso 8. Paulo, ele diz que sobreveio a ele e aos que estavam com ele uma tribulação tão medonha quando ele estava na antiga Ásia Menor, que até da vida Paulo se desesperou. Você já pensou um cara com uma envergadura espiritual e emocional como Paulo entrar em parafuso, entrar em pânico? Mas ele confiou na graça de Deus para reverter aquela situação. Não é vergonhoso passar por desânimo, não é vergonhoso passar por essas crises existenciais. Presta atenção à colocação que eu estou fazendo. Não é vergonhoso passar, tem que passar. Não pode o quê? Ficar. Vocês entenderam? Não pode aceitar. Encare, o Senhor é a tua força. Outra situação que produz o desânimo, eu falei do poder da comunicação. Então tenha muito cuidado com o que você fala, com o que você ouve. Dei exemplos aqui de Elias. Falei de o que produz o desânimo, a maneira como nós encaramos a vida, ou as adversidades da vida, as terríveis lutas da vida, exemplo de Paulo. E outra situação também que produz desânimo são questões biológicas e patológicas, problemas de saúde, problemas emocionais. A pessoa o tempo todo ou toda doente, e ora, e jejuma, e busca, e vê um sendo curado aqui, e vê outro sendo curado lá, e a bênção dele não chega, e a bênção dela não chega, e a pessoa diz: meu Deus, o que é que está acontecendo? Não está acontecendo nada. Eu também não tenho essa resposta para você. Mas eu quero dizer para você que é possível passarmos por essas situações. Está no contexto da fala de Jesus que no mundo nós teremos o quê? Aflições. Nem sempre, parece um paradoxo, mas nem sempre Deus vai curar. Nem sempre Deus vai curar.
E nenhum pregador de milagres, de cura divina, dentre os maiores que eu já estudei, já pesquisei, tanto de séculos passados como atual, ninguém tem essa resposta. Porque alguns são curados e outros não. Mas nós temos que estar firmes em Jesus Cristo, queridos. Nós temos que dar glória, aprender a dar glórias ao Senhor em todo o tempo. Independente se Ele cure ou não, se Ele prospere ou não, nós temos a maior bênção, que é a salvação de nossa alma. Você quer bênção maior do que esta? Então, questões biológicas e patológicas. Quer ver outra situação que produz o desânimo? Isso aí nós já conhecemos. E para isso nós temos que estar prevenidos. A ação do diabo. Aí você vai ver lá em Efésios capítulo 6, verso 10, Paulo chamando a nossa atenção para estarmos prevenidos. Porque se o diabo ele conseguir nos pegar desavisado, o que acontece? Vamos ficar refém dele, como uma marionete, sendo levado de um lado para o outro, fazendo o que ele quer. Por isso que Paulo, em Efésios capítulo 6, verso 10, ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecemos no Senhor, busque a força do Senhor. Davi no Salmo 27, gosto sempre de fazer citação a esse Salmo. No Salmo 27 ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. E aí ele vai dizendo, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas contra os principados, potestades e tal. E aí depois ele diz: revestimos de toda a armadura de Deus, para que você possa estar firme para o dia mau. Esse dia mau aí, queridos, não é um período de 24 horas, é um tempo de luta, de aflição, de dor, de perseguição indeterminado. Agora eu pergunto para vocês: os dias que nós estamos vivendo, é um dia mau ou não é? É um dia mau. Está um exemplo aí clássico, claro. Mas você já colocou a armadura de Deus? Você tem a consciência dessa armadura sobre você? Essa armadura é para você estar firme para o dia mau. Essa armadura é para você vencer o diabo. Essa armadura, como um guerreiro, como um soldado cristão, é para você estar apto para a batalha e não se intimidar. Senão vai acontecer isso aqui: pela ação do diabo, você vai se desanimar. Então, a ação do diabo na vida do crente desprevenido, presta atenção, provoca desânimo. Você vê um irmão desanimado, ele está sofrendo algum tipo de ataque do diabo, ele não está percebendo. Ele está achando que é coisas naturais da vida, e não é. E em último lugar aqui, sobre o que produz o desânimo. O que é que produz o desânimo? A visão, ou uma visão pessimista da vida. Tem pessoas que nunca vê o lado bom da vida, mas que elas têm prazer de estar sempre vendo o lado feio da vida. Cuide da sua visão. Eu não estou falando da visão física, eu estou falando da forma como você vê as coisas. Veja em Mateus capítulo 6, verso 22, Jesus ele disse: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo vai estar o quê? Em luz. Todo o teu corpo vai estar iluminado.
As pessoas vão querer estar próxima de você. As pessoas vão ser atraídas pelo seu olhar. Se os seus olhos forem bons, as pessoas vão querer estar perto de você. Deixa eu te falar uma coisa, e vocês sabem disso, talvez não tenham observado. Mas duas coisas que atraem pessoas aqui em nós. Você sabe o que é? Hein? É isso aí, Catiana. Os olhos e o sorriso. Alguém já disse que o sorriso abre portas. Você já pensou, quem é que aguenta uma pessoa zumbida, mal-humorada o tempo todo? Não é? Carrancudo. Às vezes você é um profissional à altura, mas pelo fato de seus olhos não terem brilhos, e a sua expressão, né, oral, está comungando com o mau humor, com a falta de brilho dos seus olhos, fecha a porta. Você tem tudo para se dar bem, mas os seus olhos estão falando mais alto do que o seu currículo. A sua falta de rir está falando mais alto do que o seu currículo. Então tenha muito cuidado com isso. A forma como você vê a vida, a forma pessimista, produz o desânimo. E o pior, irmãos, que isso contagia. Isso contagia. Se você está pelejando com alguém para reverter a situação do desânimo, e você não está conseguindo, é melhor cair fora. Compreende o que eu estou falando? Porque senão, quem vai ficar desanimado é você. Isso é muito perigoso. A não ser se for parente, se for filho, ou sei lá o que, aí não tem jeito. Está ali próximo, você tem que lutar. Mas quando eu estou citando aqui esses aspectos que produzem o desânimo, não necessariamente a pessoa seja uma pessoa depressiva, é porque a pessoa criou hábitos, entende? Hábitos. Ela de uma certa forma tem prazer neste lado negativo da vida. Agora, qual é o resultado do desânimo? O segundo ponto da nossa mensagem. Quais são os resultados? Aqui entra um problema. Desejo de morte. Não foi o que aconteceu com Elias? Não foi o que aconteceu com Israel lá no deserto? Quando ouviram aquela mensagem negativa dos 10 espias, perguntaram logo a Moisés se não tinha túmulos em grande quantidade para eles. Desejo de morte. Resultado do desânimo, segundo lugar, perda de objetivos e sonhos. A pessoa já se entregou completamente à situação. Não tem mais alvo para a sua vida, não tem mais um objetivo, não sonha mais. Ei, os senhores que já estão de cabelos brancos, o Senhor me faz lembrar uma mensagem lá de Joel, que os velhos terão sonhos. Vocês ainda podem sonhar com coisas boas. Amém? Não pensem que a carreira de vocês terminaram porque não terminou. Abraão pensou que já havia terminado, ele nem conhecia Deus, estava com 75 anos. Deus apareceu a Abraão e disse: olha, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, você só está começando comigo. Deus tem planos também para os cabeças brancas. Não deixa que essas fagulhas do desânimo domine a sua vida.
O seu negócio é com Deus, não é com o que as pessoas pensam ao seu respeito. Então, o que é que o resultado do desânimo? Terceiro lugar, para a nossa trajetória de vida. Tem pessoas que vivem ali o cotidiano a vida toda, está desanimado, ela não tem mais sonhos, não pensa mais em nada, é ali o tempo todo. É impossível você alcançar objetivos na vida fazendo as mesmas coisas. Tem como? É uma espécie de desânimo. Muda a rota, muda a forma, sai dessa letargia, desse estado de engessamento. Irmãos, o Deus vivo, todo-poderoso, Ele está dentro de você, você tem que perceber isso. E aí, o que acontece? Gera uma outra coisa. Resultado do desânimo, vou repetir: desejo de morte, perda de objetivos e sonhos, paralisa a nossa trajetória, e isso aqui é terrível, complexo de inferioridade. Você não pode se achar melhor do que ninguém, quem está entendendo, diga amém. Mas também você não pode se sentir inferior a ninguém. São os dois extremos. É a mesma coisa daqueles crentes. Tem algumas igrejas que não comentam nada sobre o diabo. Principalmente, com todo respeito, as tradicionais, né? Teologia tradicional. Ignoram completamente o diabo, as obras dele e etc. Já tem outras igrejas que tudo é diabo. A mensagem é falando do cão do começo ao final. Todos os cultos o diabo está presente. Tudo que acontece na vida do crente é o diabo. Então não se pode exagerar nas situações. Então você não é melhor do que ninguém, mas você também não é inferior a ninguém. Complexo de inferioridade é o resultado do desânimo. E por último, perda de equilíbrio emocional. Aí é terrível. E quando a pessoa chega nessa situação, aí só a graça de Deus para restaurar, se a pessoa quiser. Normalmente aí já está no estado de depressão, a pessoa chora muito, ela passa a ser uma pessoa muito fragilizada emocionalmente, por causa dessas mazelas da vida e a forma de ver a vida negativamente. Mas eu quero apresentar aqui nessa noite, para concluir essa mensagem, um antídoto para restaurar o seu ânimo, para reacender o fogo que está dentro de você, que foi colocado pela presença de Deus. Há algumas observações aqui para restaurar ou manter o ânimo dentro de você, para restaurar-se você diante de todas essas vicissitudes da vida, fez você arrefecer na fé. Já vinha os problemas cotidianos, né? Problemas financeiros, problemas de saúde, sonhos que ficaram perdidos pelo caminho, e uma série de outros fatores, e agora vem essa pandemia, e você está a ponto de entrar em parafusos. Então, algumas observações para restaurar ou manter o seu ânimo. Então, se você perdeu já o ânimo diante de toda essa situação, eu quero passar aqui uma receita simples para você. Simples. Se você observar, é tão simples que você conhece. Mas a questão não é conhecer. A questão é atentar. A questão é colocar em prática. A questão é vivenciar a palavra. Eu falei ainda há pouco no começo da minha fala
que as redes sociais, como Face, como Instagram, Twitter, né? Eu não falo Twitter porque eu não uso, então, mas o Twitter, o Zap aí, estão cheios de palavras de efeitos. Palavras essas que as pessoas que citam não acreditam. Então não adianta você conhecer frases de efeito. Você tem que ouvir a palavra e tem que colocar a palavra em prática. Isso vai, sim, produzir efeitos na sua vida. Então, que receita é esta para restaurar o seu ânimo? E para você que está animado no Senhor, para você continuar com esta chama acesa. Primeiro ponto, vamos lá. A fé. Uma pessoa que perde tudo. Perde tudo. Vive uma pessoa queixosa, visão pessimista, complexada, insegura, cheias de medo, porque a fé se exauriu e a pessoa não percebeu. Lembra o que aconteceu com Sansão? Quando Dalila cortou as 7 tranças dele, a fé dele, a unção, mas eu quero falar sobre fé, se exauriu dele, que ele nem havia percebido. Quando ele foi contra os filisteus, cadê a força dele? Cadê o ânimo dele? Já tinha ido embora, e ele se tornou o quê? Prisioneiro dos filisteus. Ele não tinha percebido que aquele ato que ele cometeu, de ter permitido que a Dalila descobrisse o segredo da sua força nas 7 tranças do seu cabelo, ele não percebeu que o Senhor já tinha ido embora. E às vezes, irmãos, nós nos acostumamos tanto com o Evangelho, que não percebemos quando a fé vai embora. Porque a fé tem que ser alimentada diariamente. Presta atenção, a fé é o agente ativador do ânimo, da alma. Você quer um exemplo de uma pessoa sofrida, tinha todos os motivos para se entregar de uma vez por toda à condição a qual ela foi submetida naquela época. A mulher do fluxo de sangue. A mulher perdeu dinheiro em busca de saúde, foi expulsa da sua casa, carregava aquele estigma de impura, tinha que viver agora à margem da sociedade. Mas ela disse: eu vou virar esse jogo. Uma hora o meu milagre vai acontecer. Ela cria. E quando ela ouviu falar de Jesus, e Jesus passando ali próximo de onde ela estava, ela disse: eu vou em busca da minha cura. E não importa as barreiras, se tão somente eu tocar na orla dos seus vestidos, eu vou ser curado. E o que foi que ela fez? Ela tocou. Você sabe por que ela falou em tocar na orla dos vestidos de Jesus? Quem sabe aí, levante as mãos. Por que ela não falou em outro lugar? Porque ela falou justamente naquele lugar das vestes de Jesus. Porque ali Jesus, como um judeu comum, ele trazia sobre ele
o talit, aquelas vestes que carregava os 600, aquelas vestes que, o talit, aquela veste que carregava os 600 mandamentos dos judeus. Ali representava também as promessas de Deus. Por isso que ela estava dizendo, parafraseando, se eu tocar ao menos em alguma dessas promessas nele, eu vou ser curada. E quando ela tocou na orla, na ponta daquelas vestes, do talit de Jesus, automaticamente ela foi curada. Ela creu que ela podia tocar na promessa e ser curada. Fé é o agente ativador do ânimo, é o agente ativador da alma. A pessoa que realmente crê na palavra não se deixa dominar, presta atenção, não se deixa, o desânimo chega, mas a pessoa não se rende ao desânimo. Ela vira aquela situação através da sua fé, da sua confiança nas promessas de Deus. Você pode fazer isso também. Você pode se levantar desta situação que você se encontra. Não importa quão difícil esteja aí o seu mundo, a sua cosmovisão, o mundo em que você está inserido e que você está vendo, não importa, se você crê, o Senhor vai te levar às alturas. Em segundo lugar, a segunda receita que eu tenho para você é a plenitude do Espírito Santo. Fé, plenitude do Espírito. Efésios 5,18, Paulo diz o quê? Não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Não perca tempo com coisas corriqueiras, passageiras. Não dê muito crédito a coisas que não têm importância para o reino de Deus e muito menos para a sua vida. Mas seja cheio do Espírito Santo. E isso não acontece uma vez, isso acontece diariamente. O crente cheio do Espírito Santo, ele é preparado por esse mesmo Espírito, presta atenção, para passar e enfrentar qualquer tipo de dificuldade. E eu vou dar um exemplo para você. Veja lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, a partir do verso 8, eu não vou ler para você. Paulo chega em Icônio, prega a mensagem do reino de Deus. Lá tem um cara paralítico, um aleijado, com certeza tinha muitos doentes ali, muitas pessoas enfermas, mas os olhos de Paulo pelo Espírito Santo se voltam para aquele camarada, e Paulo viu nele fé suficiente para ser curado. Paulo olha para ele e disse: levanta-te e endireita-te sobre os teus pés. E aquele homem deu um salto e ele começou a andar. Mas o pior estava por vir. O que aconteceu ali? O povo idólatra de Icônio pensaram que foi Paulo e Barnabé que curou aquele cara. E aí batizou de imediato Barnabé como Zeus, que é o deus principal da mitologia grega, do panteão da mitologia grega, batizou Barnabé como Zeus. E batizou a Paulo, me parece como Apolo, alguma coisa assim, não estou lembrando. E Paulo não aceitou aquilo, nem Paulo nem Barnabé. E o que foi que eles fizeram? Desceram o cacete em Paulo, mas moeram na porrada, apedrejaram, deram paulada. E Paulo e Barnabé foram jogados como mortos. Os irmãos vieram, acudiram a Paulo e Barnabé, e logo, presta atenção,
o que é um crente cheio da graça de Deus, cheio do Espírito, que não se curva, que não se prostra diante das adversidades da vida. Logo que recobraram o ânimo, fizeram o quê? Continuaram a missão. Não ficaram dizendo: oh vida, como é que pode? Eu pregando o evangelho e aconteceu tudo isso comigo. Eu podia estar em um patamar melhor, né? Deus está sendo ingrato comigo. Não é isso que alguns falam hoje? Porque estão fazendo a obra de Deus, porque estão pregando o evangelho, porque estão dando testemunho, não lhe deveria estar acontecendo nada? É engano, queridos. É aí que vai acontecer, é aí que nós estamos nos expondo a acontecer tais coisas. Mas o crente cheio do Espírito, o desânimo pode vir, mas não estaciona na sua alma. Então, seja cheio do Espírito, da sua plenitude, e tenha ânimo, porque o Senhor é com você. A terceira receita para restaurar o seu ânimo ou manter o seu ânimo. E é aqui que muitos crentes falham. É aqui que muitos caem das pernas. E o que é, pastor? Abra a sua Bíblia lá em Hebreus 4:12. É na palavra de Deus. Como é que você pode ter um ânimo espiritual se você não se alimenta diariamente da palavra? Quando Israel saiu do Egito, eu acredito, irmãos, que eles por um mês tinham suprimentos, né? Eles saíram com uma grande bagagem de alimentação lá do Egito. Então eu acredito que por um mês eles tinham suprimento. E isso eu estou falando de mais de 2,5 milhões de pessoas. Mas depois de um mês o alimento faltou. Agora presta atenção, no lugar ermo daquele, sol durante o dia, 50 graus, temperatura durante o dia, à noite e abaixo de zero, fome, sede. E eles invocaram a Deus, falaram para Moisés e se queixaram de Deus, que Moisés havia levado eles para o deserto para morrerem de fome. Então Moisés clamou ao Senhor, e Deus deu o que para eles? Durante 40 anos, maná. Agora eu pergunto a vocês, aquele maná era semanalmente, era quinzenalmente, era mensalmente, ou era todos os dias? Jesus disse: eu sou o verdadeiro pão que desceu dos céus, e aquele que de mim se alimenta tem vida em si mesmo. A palavra de Deus é para se alimentar, para nos alimentar diariamente. E muitas das vezes a indolência, a preguiça espiritual não nos permite nos alimentar diariamente. Então por isso vem o desânimo, por isso vem a descrença e outras situações que eu citei aqui. O antídoto contra o desânimo, ou para tirar você do desânimo, é você se alimentar da palavra de Deus diariamente. Como pastor, eu me alimento da palavra de Deus diariamente. Presta atenção, eu já falei isso aqui, deve ter aí muito tempo. Presta atenção. Há 3 formas, 3 maneiras de se estudar a palavra de Deus. E há pessoas que param na primeira forma, na primeira maneira, e acham que com isso tem vigor espiritual, e diante das provas esmurecem, porque elas não compreendem essas 3 maneiras de se estudar a palavra de Deus. Primeiro, a primeira forma de ler a palavra é para obter informações intelectualmente. Há pessoas que conhecem a Bíblia muito mais do que eu, do Gênesis e Apocalipse.
artigos na literatura bíblica. Mas isso não produz fé. A segunda maneira, dentro do contexto que nós estamos colocando, de se ler a Bíblia. Ler a Bíblia homileticamente. A palavra homilética quer dizer a arte de falar em público ou de pregar. Tem pessoas que só lêem a Bíblia para pregar. Isso também não produz a fé necessária que você precisa para tempo de crises. E a terceira e última, é essa que você tem que se alimentar diariamente. Ou é dessa forma que você deve usar? É ler a Bíblia devocionalmente. Quem está entendendo, diga amém. Leia a palavra para trazer ela para a sua vida, para alimentar o seu coração, para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus falando com você através do texto. Mas, lamentavelmente, há crentes, e a maioria, que não usam de nenhum desses três aspectos. Nem lê para ter informações, intelectualmente, não, muito menos homileticamente, porque não lida com o público, não lida com as pessoas, e o que deveria fazer uso para alimentar sua alma, ler devocionalmente, também não faz. E aí fica difícil para você vencer as adversidades. O que está escrito lá em Hebreus capítulo 4, verso 12? O texto que eu li para vocês, que eu dei para vocês. Que a palavra de Deus é o quê? Ela é mais afiada, ela é mais cortante do que qualquer tipo de espada, do que qualquer tipo de faca. Ela é mais afiada do que qualquer tipo de lâmina, porque ela tem dois gumes. Eu me lembrei aqui de uma irmã, e de um dizer que colocaram na internet, eu não vou citar o nome da pessoa, e nesse dizer, foi no dizer daquele de LS News, alguma coisa assim. Como? CS News, sei lá, Lewis, né? Lewis. Então, o cara que administra ali aquele Instagram, ele disse que a palavra de Deus, os crentes têm esquecido que a palavra de Deus também é espada. E é verdade, a palavra de Deus é espada. Mas no contexto que ele colocou, é como que Deus usa a espada para os seus filhos. Porque está escrito aqui, não está escrito? Não é? Você usa a espada contra o seu filho? Vai pegar uma espada para dar na macela, para dar... Hein? E por que Deus iria fazer isso com a gente? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, é umas conclusões bestas que alguns crentes chegam. Deus jamais vai usar a espada contra você. Ele vai usar o cajado para te conduzir e a vara para soltar os lobos. Mas você vai ser sempre a ovelha do pastoreio sob a proteção dele. Então não tenha medo de Deus, vá à sua palavra, beba, se alimente, se fortaleça diariamente. É isso que vai manter o seu ânimo. Em quarto lugar, sobre observações para restaurar ou manter o ânimo. Vida espiritual em primeiro plano, em primeiro lugar. Jesus ele disse o quê? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então coloque a sua vida espiritual em primeiro lugar. Se ela estiver bem, vai certamente as coisas em sua volta fluírem bem. E em quinto e último lugar, pense ou procure ocupar sua mente com coisas boas. Veja lá em Filipenses 4, verso 8. Paulo diz: olha, irmãos, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é limpo, tudo que é bom, nisso você se ocupe. Então, guarde a sua mente de ficar embebedada, envolvida com coisas ruins. Procure ocupar sua mente com coisas
que vai trazer saúde para a sua alma, para as suas emoções. Quem está entendendo, diga amém. Fuja de coisas ruins. Se você não tem estrutura para assistir um programa policial, então não assista aquela porcaria. Eu assisto, isso não me afeta em nada. Eu não estou dando mandamento, não farás. Eu assisto, não tem problema nenhum, não me afeta em nada. Saio trabalhando aí, ontem mesmo cheguei 2 horas da manhã. Vou para cima e para baixo, Deus tem me guardado até aqui. Agora se não guardar aqui para frente, não tem problema. Quem está entendendo, diga amém. Mas tem pessoas que não têm estrutura emocional para isso. Então, se você não tem estrutura, fuja de coisas ruins, de ler coisas ruins, más notícias, ouvir más notícias. Guarde, preserve a estrutura da sua alma para que você viva bem. Agora, qual é o resultado? Terceiro e último ponto da nossa pregação, e já estou finalizando. Eu vou finalizar com uma história muito importante, bem atual. Aconteceu essa semana que passou. E aí todo mundo levanta logo o pescoço, né? Falou de coisa falou de atualidade. Quem estava cochilando já levantou a cabeça. Então, resultados do ânimo: bom humor. É ou não é? Uma pessoa bem animada. Sabe que uma pessoa que conserva diariamente, trabalha na sua estrutura emocional, é uma pessoa mal-humorada? Claro que não. É uma pessoa de bem com a vida. Segundo lugar, o resultado em conservar o ânimo: disposição para enfrentar as vicissitudes da vida. Não se entregar. Aconteceu? Aconteceu. Está aí? Tá. Mas nós vamos dar um jeito e vamos superar essa situação. Quem está entendendo, diga amém. Não é ficar parado. Ó vida. Ó sorte. É Lili. Ó. Né, Marcelo? Então, a forma de você ver a vida: disposição para enfrentar as dificuldades da vida. Entendendo por você, presta atenção. Você é filho de Deus. Quem é filho de Deus, levante as mãos aí. Oh, aleluia. Quem é filho de Deus, levante as mãos. Dá um glória a Deus aí. Mas presta atenção. Você é filho de Deus, mas não é filho de papai, não. Vocês estão entendendo? O filho de papai é aquele filho protegido, né? Que o pai não quer que aconteça. Você não é filho de papai. Nananina, não. Não. Tem que ralar, verdade. Vai passar por prova, vai. Mas o Senhor é com você. Amém? Você tem, presta atenção. Você, como filho de Deus, você tem o que outros não têm. Você conhece o que outros não conhecem. Você se relaciona com o que o mundo não tem relacionamento. Então você está fazendo o que com a sua fé? Disposição para enfrentar as vicissitudes da vida. Terceiro lugar, esperança viva. A esperança do crente nunca morre, porque se chama Jesus Cristo. E resultado do ânimo. E eu gostei aqui dessa colocação que eu fiz. Bons relacionamentos. Pessoa que tem dificuldade de relacionamento, pode observar que é um perfil sempre negativo. Quem quer estar de uma pessoa mal-humorada? Que fica falando mal de todo mundo. Que com qualquer coisa briga. Pessoa confusa. Não, ninguém quer. Que uma hora é uma coisa, daqui a pouco é outra. Ninguém quer estar de junto dessas pessoas. Então, quem tem ânimo, né, uma pessoa animada, disposta para a vida, sempre vai ter bons relacionamentos. Agora eu vou terminar aqui contando essa história. E eu acredito que vocês viram isso acontecer essa semana.
Quem conhece, ou pelo menos quem conheceu aí eu também não conheço, eu vi na televisão e está aí nas redes sociais. O motoboy Matheus Pires. Hein? O motoboy Matheus Pires Barbosa. Eu acredito que aquele rapaz é cristão. Hein? É o quê? Bom, Deus tem plano para a vida dele. Pelo menos lê a Bíblia, né? E não envergonhou a fé dele. Então, observe. Esse rapaz, ele foi humilhado em um condomínio lá em Valinhos, aonde ele foi fazer uma entrega, né? Enfim, e ele passou todo tipo de vexação que vocês viram nas imagens, o abestado lá, humilhando ele, desafiando, né? E chamou até de neguinho, porque quando ele faz isso aqui, né? Ele estava depreciando o Mateus, e o Mateus ficou somente olhando para a cara dele e vendo a reação desajustada dele. Então, observe o que fez aquele rapaz a ter aquele comportamento. Acreditar primeiramente em Deus e na vida. Que as coisas, uma hora, vai sorrir para ele. Vai dar certo para ele. E eu lendo hoje, nas reportagens online, vejo o que aconteceu com ele. É o motoboy Matheus Pires Barbosa, que foi humilhado num condomínio em Valinhos, interior de São Paulo, por ter recebido grande apoio nas redes sociais, desde que o vídeo em que aparece sofrendo racismo viralizou nas redes. Presta atenção, o entregador de 19 anos, que não era conhecido por ninguém. Você sabe quanto ele está de seguidores hoje no Instagram? 1.400.000. 1.400.000 seguidores no Instagram. Uma vaquinha online foi criada para ajudar o profissional autônomo. Também já conseguiu arrecadar mais de 112 mil reais nesses últimos dias aí. E o alvo dele é comprar uma casa para ele em Abrão. E por último, ele recebeu uma motoca, não vou falar o nome do cara. Duas. Recebeu primeiro daquele apresentador lá na Globo, né? E depois do SBT. 0 quilômetros. A oportunidade dele estava ali. E ele friamente, de bom humor, soube administrar aquele conflito que estava dando tudo para ser errado na vida dele. Sabe o que é isso? Administração emocional. Saber como se esquivar de situações embaraçosas na vida, quando você acredita primeiramente em Deus e acredita na vida. Então Jesus está falando para você nessa noite. No mundo você terá aflição, terá sofrimento, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E você está em Jesus, você é membro do corpo dele. Ele está em você e você está nele. Se a sua hora não chegou, já está para chegar a qualquer momento, porque em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. Amém? Eu quero que você aplauda o nome do Senhor Jesus.